Salomão é uma das figuras mais fascinantes da história bíblica. Filho do rei Davi e de Batseba, ele herdou o trono de Israel em um momento de grande prosperidade e desafios. Sua trajetória, marcada pela sabedoria divina, riqueza incomparável e escolhas controversas, oferece lições atemporais sobre liderança, fé e as armadilhas do poder. Mais do que um líder político, Salomão foi um exemplo de como decisões moldadas por sabedoria ou vaidade podem definir legados inteiros. Ao longo de sua vida, Salomão demonstrou como a sabedoria divina pode transformar um reino. Desde a construção do majestoso Templo de Jerusalém até suas alianças políticas e literárias, ele deixou uma marca duradoura na história de Israel e na fé judaico-cristã. Contudo, sua história não é apenas de triunfo. As falhas de Salomão também servem como advertências poderosas sobre os perigos do orgulho e da idolatria. Salomão herdou o trono em um período em que Israel estava consolidado como uma nação forte. Sob a liderança de Davi, o reino tinha alcançado estabilidade política e militar, preparando o terreno para que Salomão iniciasse um reinado de paz e prosperidade. Esse contexto, no entanto, trouxe a Salomão a responsabilidade de manter e expandir esse legado. A história de Salomão é também uma história de escolhas. Desde seu pedido por sabedoria até sua eventual queda na idolatria, cada decisão que tomou moldou não apenas seu reinado, mas o futuro de Israel. É um testemunho de como até mesmo os mais sábios podem ser vulneráveis às fraquezas humanas quando se afastam de Deus. A relação de Salomão com Deus foi marcada por momentos de profunda conexão, como o sonho em Gibeão, e de distanciamento, quando permitiu que influências externas corrompessem sua fé. Essas oscilações refletem a luta interna que todos enfrentamos entre nossa natureza divina e nossas fraquezas humanas. Sua sabedoria, celebrada em Provérbios, Eclesiastes e Cantares, oferece orientações que transcendem o tempo. Esses textos não apenas refletem sua genialidade literária, mas também revelam um homem em busca de propósito e entendimento, compartilhando lições que ainda hoje ressoam em nossos corações. Por fim, a trajetória de Salomão é um convite à reflexão sobre o que realmente importa na vida. É um chamado para buscarmos a Deus em todas as coisas, reconhecendo que a verdadeira sabedoria e realização só podem ser encontradas nele. É um lembrete de que, independentemente de nossos sucessos ou falhas, a graça de Deus está sempre disponível para nos redimir. Salomão nasceu como fruto de um relacionamento controverso entre Davi e Batseba, um capítulo que marcou profundamente a história de Israel. O contexto de seu nascimento foi cercado por escândalo e arrependimento. Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, caiu em tentação ao desejar Batseba, esposa de Urias, um valente soldado de seu exército. A traição de Davi foi seguida de um plano trágico. Ele orquestrou a morte de Urias ao enviá-lo para a linha de frente na batalha, garantindo que não sobrevivesse. Esse ato trouxe consequências devastadoras e uma reprimenda direta de Deus através do profeta Natã. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como esposa. No entanto, Deus não ignorou o pecado de Davi. O primeiro filho do casal nasceu, mas não sobreviveu, sendo visto como um julgamento divino sobre o comportamento de Davi. Esse momento trouxe grande dor ao rei, mas também foi um ponto de virada em sua vida espiritual. Arrependido, Davi buscou o perdão de Deus com grande sinceridade. Sua oração no Salmo 51 é uma prova de seu profundo arrependimento, pedindo a Deus um coração puro e renovado. Apesar das circunstâncias difíceis, Deus demonstrou misericórdia. O nascimento de Salomão foi um símbolo de reconciliação entre o céu e a terra. Ele foi chamado de Jedidias pelo profeta Natã, um nome que significa amado pelo Senhor, um sinal do favor de Deus sobre sua vida desde o início. Essa bênção divina estabeleceu um propósito especial para Salomão, desde a infância, destacando como alguém destinado a grandes feitos. O nascimento de Salomão também trouxe mudanças significativas na vida de Davi e Batseba. A relação do casal, antes marcada por dor e pecado, começou a refletir um propósito redentor. Davi, agora mais consciente de sua responsabilidade como rei e servo de Deus, cuidou para que Salomão fosse criado com princípios sólidos, preparando-o para a liderança futura. Essa fase de transformação espiritual na vida de Davi impactou diretamente a criação de Salomão, moldando seu caráter e visão. A escolha do nome Salomão, que significa pacífico, foi um reflexo da esperança de Davi para o futuro. Ele desejava que o filho fosse um símbolo de paz e reconciliação para Israel, após anos de guerras e conflitos sob seu próprio reinado. Essa paz foi confirmada pela promessa divina de que Salomão reinaria em um período de tranquilidade e prosperidade. Desde cedo, Salomão foi instruído na lei de Deus e nos caminhos da justiça. Sob a orientação de Davi e do profeta Natã,
ele foi ensinado a buscar a sabedoria divina em todas as coisas. Essas lições iniciais seriam fundamentais para o reinado de Salomão, marcado por decisões sábias e o compromisso de construir o templo do Senhor. Assim, a história do nascimento de Salomão é uma poderosa narrativa de graça, redenção e propósito divino. Embora tenha começado em meio a tragédias, seu nascimento trouxe esperança e abriu caminho para um dos reinados mais prósperos e significativos da história de Israel. Apesar de não ser o primogênito, Salomão foi escolhido por Deus para suceder Davi no trono de Israel, uma decisão que surpreendeu muitos, mas que demonstrou os desígnios soberanos de Deus. Os irmãos mais velhos de Salomão, como Adonias, tinham aspirações ao trono e, por tradição, tinham mais direitos. No entanto, Deus não se baseia em tradições humanas, mas escolhe aqueles que estão alinhados com seu propósito. A escolha de Salomão foi um lembrete de que o plano divino frequentemente desafia as expectativas humanas. O papel do profeta Natã foi crucial na trajetória de Salomão. Desde jovem, Salomão foi orientado por Natã, que desempenhou o papel de mentor espiritual e conselheiro. Natã não apenas garantiu que Salomão fosse instruído na lei de Deus, mas também o preparou para lidar com os desafios da liderança. Ele ajudou Salomão a compreender que o verdadeiro poder de um rei não está na força militar ou na riqueza, mas na obediência a Deus e na justiça em seu governo. A rivalidade com seus irmãos, especialmente Adonias, representou um grande desafio para Salomão. Adonias tentou usurpar o trono quando Davi estava em seus últimos dias de vida. Ele se autoproclamou rei, convocando seguidores para legitimar sua ascensão. No entanto, Batseba e Natã intervieram, informando Davi sobre a conspiração. Davi, então, reafirmou sua promessa de que Salomão seria seu sucessor, ordenando que ele fosse ungido publicamente como rei, garantindo a legitimidade de sua posição. A unção de Salomão foi um evento marcante. Ele foi levado ao Gion, onde os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram com óleo sagrado, simbolizando sua consagração como rei escolhido por Deus. O povo de Israel celebrou com grande alegria, reconhecendo a escolha divina. Esse momento reforçou o compromisso de Salomão em governar com sabedoria e justiça, sabendo que sua autoridade vinha de Deus. Embora tenha enfrentado resistência, Salomão demonstrou humildade e sabedoria desde o início de seu reinado. Ele compreendia que sua posição não era apenas um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Sua oração em Gibeão, onde pediu sabedoria para governar o povo de Deus, refletiu sua compreensão da importância de depender de Deus em todas as decisões. Essa atitude foi fundamental para que ele conquistasse a confiança e o respeito do povo. A escolha divina de Salomão também trouxe implicações espirituais para Israel. Ao colocá-lo no trono, Deus reafirmou seu compromisso com a linhagem de Davi e com o cumprimento de suas promessas. Salomão era um símbolo de paz e prosperidade, representando a bênção divina sobre Israel durante um período de estabilidade e crescimento. Ele também foi um precursor do Messias, apontando para o reinado perfeito e eterno prometido por Deus. Assim, a ascensão de Salomão ao trono foi mais do que uma mudança política, foi um marco espiritual para Israel. Sua escolha demonstrou que Deus valoriza o coração disposto e obediente mais do que qualquer outra qualidade. Sob a orientação divina, Salomão iniciou um reinado que marcaria profundamente a história de Israel e que serviria de exemplo, tanto em seus acertos quanto em seus erros, para todas as gerações futuras. Um dos momentos mais icônicos da vida de Salomão foi seu sonho em Gibeão, um local sagrado onde o jovem rei realizou sacrifícios em gratidão a Deus. Durante a noite, Deus lhe apareceu em um sonho e lhe ofereceu algo extraordinário, a possibilidade de pedir qualquer coisa. Esse momento não foi apenas uma revelação divina, mas também uma prova do coração humilde e sincero de Salomão. Em um ato de grande sabedoria para alguém tão jovem, Salomão não pediu riquezas, poder ou a morte de seus inimigos. Em vez disso, ele pediu algo que demonstrava maturidade espiritual, sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Ele reconheceu que a tarefa de liderar Israel, uma nação numerosa e próspera, exigia discernimento e uma orientação além da capacidade humana. Deus ficou agradado com o pedido de Salomão, pois mostrou que ele tinha um coração voltado para o bem-estar do povo e para os propósitos divinos. Como recompensa por sua escolha, Deus não apenas concedeu sabedoria a Salomão, mas também lhe prometeu riquezas, honra e uma longa vida, desde que permanecesse fiel a seus mandamentos. Esse momento marcou o início de um reinado que seria lembrado por sua justiça e prosperidade. A sabedoria que Salomão recebeu em Gibeão tornou-se evidente logo após esse evento, quando ele enfrentou desafios que testaram sua capacidade de governar. O julgamento das duas mães que disputavam a maternidade de um bebê foi um exemplo claro de como sua sabedoria divina já estava em ação.
Sua decisão de revelar a verdadeira mãe ao testar o amor das mulheres pelo filho foi aclamada como uma demonstração de justiça e perspicácia. O sonho em Gibeão também foi um marco espiritual. Ele simbolizou a aliança entre Deus e Salomão, um pacto que garantiria prosperidade a Israel enquanto o rei permanecesse obediente. Esse evento mostrou que a verdadeira liderança não depende de habilidades humanas, mas de uma dependência constante de Deus e de sua direção. Além disso, o pedido de Salomão reflete uma profunda humildade. Ele reconheceu suas limitações como líder e buscou a ajuda de Deus para ser um governante eficaz. Essa humildade inicial foi um dos motivos pelos quais Israel experimentou um período de paz e prosperidade sem precedentes durante os primeiros anos de seu reinado. O sonho de Gibeão continua sendo um exemplo poderoso de como Deus recompensa aqueles que priorizam os valores espirituais sobre os interesses mundanos. Ele nos lembra que, mesmo em posições de grande poder, a sabedoria divina é essencial para liderar com justiça e compaixão. A sabedoria de Salomão tornou-se evidente no famoso episódio do julgamento entre duas mães que disputavam a maternidade de um bebê. Esse caso desafiador foi levado ao rei, e a tensão era palpável na corte. Ambas as mulheres, visivelmente angustiadas, apresentaram suas versões da história. Cada uma afirmava ser a mãe da criança viva, enquanto acusava a outra de ser responsável pela morte do filho próprio. A situação era complexa e sem testemunhas, exigindo uma decisão que fosse além das evidências visíveis. A sabedoria de Salomão tornou-se evidente no famoso episódio do julgamento entre duas mães que disputavam a maternidade de um bebê. Esse caso desafiador foi levado ao rei, e a tensão era palpável na corte. Ambas as mulheres, visivelmente angustiadas, apresentaram suas versões da história. Cada uma afirmava ser a mãe da criança viva, enquanto acusava a outra de ser responsável pela morte do filho próprio. A situação era complexa e sem testemunhas, exigindo uma decisão que fosse além das evidências visíveis. Salomão, com sua sabedoria divina, ouviu atentamente os relatos das mulheres. Ele observou não apenas suas palavras, mas também suas emoções e reações. Após refletir, o rei anunciou uma sentença aparentemente chocante: tragam-me uma espada. Dividam o bebê vivo em duas partes e deem metade a cada uma das mulheres. A corte ficou em silêncio absoluto, chocada com a proposta do rei. No entanto, Salomão não pretendia cometer tal ato. Ele estava testando os corações das mulheres para revelar a verdade. A verdadeira mãe, movida pelo amor incondicional por seu filho, imediatamente implorou ao rei que entregasse o bebê a outra mulher, desde que sua vida fosse poupada. Ah, meu senhor! Dê a criança viva a ela, não a mate! Ela clamou, com lágrimas nos olhos. Em contraste, a outra mulher, demonstrando frieza, concordou com a divisão, mostrando sua falta de empatia e cuidado. Nesse momento, Salomão revelou seu veredicto final. Ele ordenou que a criança fosse entregue à mulher que desejava salvar sua vida, declarando: ela é a mãe. A decisão trouxe alívio à verdadeira mãe e deixou a corte maravilhada com a sabedoria do rei. Esse julgamento não foi apenas uma demonstração de inteligência, mas uma ilustração de como o amor genuíno pode revelar a verdade em meio à escuridão e ao conflito. O episódio rapidamente se espalhou por todo o reino de Israel, consolidando a reputação de Salomão como um governante justo e sábio. O povo reconheceu que sua sabedoria não era apenas humana, mas um dom divino que trazia soluções para os desafios mais difíceis. Este julgamento tornou-se um símbolo do compromisso de Salomão com a justiça e a proteção dos inocentes. Além de resolver o conflito imediato, o julgamento teve um impacto duradouro sobre Israel. Ele reforçou a confiança do povo na liderança de Salomão, demonstrando que ele estava apto para lidar com as questões mais delicadas de maneira justa. A história foi contada por gerações, não apenas como uma prova de sabedoria, mas como um lembrete do poder do amor e da justiça. Essa narrativa também nos ensina que a verdadeira sabedoria vai além do intelecto. Ela requer empatia, discernimento e uma conexão com valores mais elevados. O julgamento das duas mães permanece um dos exemplos mais poderosos da aplicação prática da sabedoria divina na liderança, um modelo para líderes de todas as épocas. Salomão dedicou grande parte de seu reinado à construção do templo em Jerusalém, um marco espiritual e cultural para Israel. Essa obra não era apenas uma demonstração de grandeza arquitetônica, mas também o cumprimento de uma promessa divina. Desde os tempos de Davi, o desejo de construir uma casa para o Senhor era um objetivo central, mas foi Salomão quem recebeu a responsabilidade e o privilégio de concretizá-lo. Ele entendeu que o templo seria o símbolo visível da aliança entre Deus e o povo de Israel. Para iniciar o projeto, Salomão fez alianças estratégicas com Hira, rei de Tiro, que forneceu madeira de cedro e cipreste de alta qualidade,
além de artesãos habilidosos. Em troca, Salomão enviou trigo, azeite e outros bens, estabelecendo uma relação de benefício mútuo. O uso de materiais preciosos, como ouro puro e pedras de grande valor, refletia a dedicação e a reverência com que o templo era tratado. As paredes eram revestidas com cedro esculpido em formas de flores e frutas, simbolizando a abundância e a prosperidade divina. O templo foi projetado com precisão divina. Sua estrutura seguia proporções detalhadas, com o Santo dos Santos no centro, onde a Arca da Aliança seria colocada. Este local era considerado o ponto de encontro entre o céu e a terra, onde Deus manifestava sua presença. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação. Essa separação simbolizava a santidade de Deus e a necessidade de mediação espiritual. A construção levou 7 anos para ser concluída e envolveu milhares de trabalhadores. Pedreiros, carpinteiros e artesãos dedicaram suas vidas ao projeto, e até mesmo os cortes de pedra foram feitos longe do local da construção, para garantir que o templo fosse erguido em silêncio e reverência. Esse detalhe enfatizava o respeito pela santidade da obra, transformando o processo de construção em um ato de adoração. Quando o templo foi concluído, Salomão realizou uma grande cerimônia de dedicação. Sacrifícios foram oferecidos, e o rei orou ao Senhor, pedindo que seus olhos estivessem sempre sobre aquele lugar. Ele rogou para que o templo fosse uma casa de oração para todos os povos, onde os israelitas e estrangeiros pudessem buscar a presença e a misericórdia de Deus. Durante a dedicação, a glória do Senhor encheu o templo em forma de uma nuvem, simbolizando que Deus aceitava aquele lugar como sua morada. O templo tornou-se o centro da vida religiosa e cultural de Israel. Festas como a Páscoa e o Dia da Expiação eram celebradas ali, reunindo o povo para adorar e renovar sua aliança com Deus. Além disso, o templo representava a identidade espiritual de Israel, lembrando ao povo sua vocação como nação eleita e separada para servir ao Senhor. Porém, o templo também simbolizava a responsabilidade de Israel. Ele não era apenas um local de adoração, mas um lembrete de que a presença de Deus estava condicionada à obediência e fidelidade do povo. Assim, a construção do templo foi mais do que uma obra física. Foi uma expressão de um compromisso espiritual profundo, uma demonstração do desejo de Israel de caminhar com Deus e de ser sua luz para as nações. O reinado de Salomão foi marcado por uma diplomacia impressionante e um planejamento estratégico que colocaram Israel no centro do cenário internacional. Uma das estratégias mais utilizadas por Salomão foi o casamento político, uma prática comum entre os monarcas da época. Sua união com a filha do faraó do Egito foi uma das primeiras e mais significativas alianças. Este casamento não apenas fortaleceu os laços entre os dois reinos, mas também assegurou um período de paz entre Israel e uma das maiores potências da antiguidade. Além disso, Salomão utilizou alianças matrimoniais para estabelecer relações com outros reinos distantes. Essas uniões trouxeram estabilidade e segurança ao reino, uma vez que cada casamento simbolizava um pacto de não agressão e cooperação mútua. No entanto, essas alianças não se limitavam a aspectos políticos. Elas também enriqueceram culturalmente Israel, trazendo costumes, tradições e bens de várias partes do mundo. Sob o governo de Salomão, Israel tornou-se um centro comercial vibrante. As rotas comerciais se expandiram significativamente, ligando Israel ao Egito, Arábia, Tiro e até mesmo as regiões mais distantes do Oriente. O reino exportava produtos como trigo, azeite e vinho, enquanto importava especiarias, metais preciosos e madeiras raras. Salomão também investiu na construção de uma frota marítima em colaboração com Hira, rei de Tiro, para explorar e negociar em terras estrangeiras, aumentando ainda mais a prosperidade do reino. No entanto, essas alianças trouxeram desafios espirituais e culturais. As esposas estrangeiras de Salomão introduziram práticas religiosas e deuses estranhos em Israel, desviando a nação da adoração exclusiva a Yahvé. Os altares dedicados a deuses como Astarte e Milcom começaram a surgir, enfraquecendo a pureza da fé israelita e criando tensões internas. A riqueza acumulada durante o reinado de Salomão era incomparável. O ouro fluía para Jerusalém em quantidades impressionantes, e o rei tornou-se famoso por seu luxo e opulência. Seu trono, feito de marfim e revestido de ouro puro, era um símbolo de sua grandeza. Até mesmo os utensílios usados no palácio eram feitos de ouro, e a prata era considerada comum demais para ser valorizada. Apesar da prosperidade, a crescente influência estrangeira começou a afetar o tecido social e espiritual de Israel. A introdução de novas culturas e práticas religiosas gerou conflitos entre aqueles que queriam preservar a fé e os que estavam dispostos a aceitar mudanças. Essa tensão foi um dos primeiros sinais de divisão que mais tarde fragmentariam o reino. Salomão, com sua sabedoria divina,
Conseguiu manter o equilíbrio durante seu reinado, mas as sementes de futuros desafios estavam sendo plantadas. Embora as alianças e a riqueza tenham elevado Israel a um nível de poder e prestígio sem precedentes, também trouxeram complicações que testariam a fé e a unidade do povo. A visita da rainha de Sabá é um dos eventos mais emblemáticos do reinado de Salomão, simbolizando o auge de sua sabedoria e prosperidade. Este encontro histórico é descrito na Bíblia como uma ocasião de grande curiosidade e reverência. A rainha, uma governante poderosa e enigmática, viajou de terras distantes, possivelmente da atual Etiópia ou sul da Arábia, motivada pelos relatos extraordinários sobre a sabedoria e as riquezas de Salomão. Quando a rainha de Sabá chegou a Jerusalém, ela trouxe consigo uma comitiva impressionante de servos, camelôs carregados de especiarias raras, ouro e pedras preciosas. Esses presentes eram símbolos de respeito e admiração, mas também um tributo à grandeza de Salomão. Sua chegada foi marcada por um espetáculo de riqueza e grandiosidade, refletindo o esplendor de ambos os reinos. Durante sua estadia, a rainha apresentou a Salomão perguntas desafiadoras e enigmas complexos, desejando testar sua sabedoria divina. Salomão respondeu a todas com clareza e profundidade, deixando-a impressionada com sua perspicácia. Este intercâmbio não foi apenas um exercício intelectual. Ele representou a convergência de dois mundos, onde o conhecimento e a cultura se encontraram em um diálogo de admiração mútua. Ao visitar o Palácio de Salomão e o Templo de Jerusalém, a rainha de Sabá ficou maravilhada com a organização e opulência de sua corte. A riqueza, a eficiência e a espiritualidade do reino de Salomão superaram todas as expectativas da rainha, levando-a a declarar que o que havia ouvido em seu próprio país não fazia justiça à realidade que testemunhou. Nem metade me foi contada, afirmou ela, reconhecendo que a fama de Salomão era ainda maior do que imaginara. Este encontro também teve um significado espiritual. A rainha de Sabá não apenas reconheceu a sabedoria de Salomão, mas também a bênção de Deus sobre ele e seu reino. Ela declarou que o Deus de Israel era digno de louvor por ter colocado Salomão no trono, ressaltando que sua liderança trazia justiça e paz ao povo. Essa declaração não apenas confirmou a fama de Salomão, mas também refletiu o impacto universal de sua sabedoria e fé. Historicamente, a visita da rainha de Sabá representa a diplomacia em seu nível mais elevado. Ela estabeleceu um vínculo entre os dois reinos, criando uma ponte de comércio e cultura que beneficiaria ambas as nações. A troca de ideias e presentes foi um símbolo de respeito mútuo e um testemunho da influência de Israel sobre o reinado de Salomão. A história desse encontro continua a inspirar gerações, sendo recontada em diversas tradições e textos religiosos. Para muitos, ela simboliza a busca pela sabedoria e a importância de reconhecer a grandeza divina em todas as suas manifestações. O legado da rainha de Sabá e sua visita a Salomão transcendem os limites do tempo, celebrando o poder transformador da sabedoria, da humildade e da cooperação entre povos. Salomão começou seu reinado profundamente comprometido com Deus, buscando constantemente sua orientação em cada decisão. Este compromisso era evidente em sua oração inicial em Gibeão, onde pediu sabedoria para governar com justiça. A resposta de Deus, concedendo não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, solidificou a conexão única entre o rei e o Criador, marcando o início de um período de glória para Israel. Além de governar com sabedoria, Salomão demonstrou sua devoção através de sua produção literária. Ele escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, obras que encapsulam verdades espirituais e práticas que continuam a influenciar gerações até hoje. Os Provérbios apresentam conselhos para a vida diária e princípios de justiça, enquanto Eclesiastes reflete sobre a natureza transitória da existência humana, apontando para Deus como a verdadeira fonte de significado. Cantares, por outro lado, celebra o amor puro, muitas vezes interpretado como uma metáfora da relação entre Deus e seu povo. O relacionamento de Salomão com Deus também se manifestou na construção do Templo de Jerusalém, um projeto que ele supervisionou com grande zelo. O templo não era apenas um local de adoração, era o símbolo da presença de Deus no meio de seu povo. Durante sua inauguração, Salomão liderou uma oração poderosa, pedindo a Deus que sempre ouvisse as súplicas feitas naquele lugar e demonstrando sua profunda reverência ao Senhor. Apesar de seu compromisso inicial, Salomão enfrentou desafios em manter sua proximidade com Deus. O peso das responsabilidades do reino e as tentações associadas ao poder frequentemente testavam sua fé. No entanto, sua devoção inicial permitiu que Israel experimentasse um período sem precedentes de paz e prosperidade. Sob sua liderança, o reino tornou-se um farol de luz para as nações ao redor, refletindo a glória de Deus. Essa proximidade com Deus era um testemunho de como a obediência e o foco espiritual podem trazer bênçãos para toda uma nação.
Reis e líderes de outras terras vinham a Jerusalém não apenas para admirar a sabedoria de Salomão, mas também para observar o impacto do favor divino sobre ele e seu povo. Sua corte era um lugar onde a sabedoria e a espiritualidade se entrelaçavam, criando uma atmosfera única de justiça e harmonia. Entretanto, como qualquer relacionamento, a conexão de Salomão com Deus exigia renovação constante. Ele frequentemente buscava orientação divina através da oração e da meditação, reconhecendo que sua sabedoria e sucesso eram presentes do Criador. Seus escritos refletem essa dependência, destacando a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida. No entanto, a história de Salomão também serve como um lembrete de que a proximidade com Deus não é uma garantia de perfeição. Mesmo com sua sabedoria e bênçãos, ele enfrentaria momentos de fraqueza que desafiariam sua fidelidade. Sua vida mostra que a busca contínua por Deus é essencial para permanecer no caminho certo, um ensinamento que ecoa em seus escritos e ressoa até os dias de hoje. Apesar de toda a sabedoria e discernimento concedidos por Deus, Salomão enfrentou um desafio que acabou por se tornar sua ruína espiritual: a influência de suas esposas estrangeiras. Durante seu reinado, Salomão formou alianças políticas por meio de casamentos com mulheres de diferentes nações, incluindo Moabe, Amon, Edom, Sidom e até mesmo o Egito. Embora essas uniões fortalecessem laços diplomáticos e comerciais, também trouxeram práticas e crenças estrangeiras que acabaram por desviar seu coração dos caminhos de Deus. As esposas de Salomão adoravam deuses pagãos como Astarote, Moloque e Quemos, e muitas exigiam que ele construísse altares e templos para seus rituais. Em sua tentativa de agradá-las, Salomão permitiu que esses locais de culto fossem erguidos em Jerusalém e seus arredores, desafiando diretamente os mandamentos de Deus de não adorar outros deuses. Esse foi um afastamento significativo de seu compromisso inicial, quando buscava seguir fielmente a Deus em todas as suas decisões. A idolatria de Salomão não apenas prejudicou sua relação com Deus, mas também teve implicações profundas para o povo de Israel. Os altares pagãos introduzidos por ele incentivaram o povo a adotar práticas religiosas estrangeiras, enfraquecendo a pureza da fé em Yahvé. A nação, que antes era um exemplo de adoração ao Deus único, começou a se fragmentar espiritualmente, e as consequências logo se tornariam visíveis. Deus, em sua justiça, confrontou Salomão sobre seus pecados. Por meio de profetas, Deus expressou sua indignação com a desobediência do rei, deixando claro que, embora o reino não fosse tirado dele durante sua vida, seria dividido após sua morte. Essa advertência divina foi um sinal de que as ações de Salomão não apenas o afetaram pessoalmente, mas também ameaçaram o futuro da nação que ele havia ajudado a prosperar. O afastamento de Salomão de Deus é um lembrete poderoso de que sabedoria e bênçãos não são suficientes se não forem acompanhadas de obediência e humildade. Ele, que uma vez construiu o templo para glorificar o nome de Deus, agora erguia altares para divindades pagãs. Esse contraste reflete como decisões aparentemente pequenas podem levar a uma queda espiritual significativa. Nos anos finais de seu reinado, Salomão começou a perceber as consequências de seus erros. Ele escreveu no livro de Eclesiastes sobre a vaidade das riquezas e prazeres terrenos, sugerindo uma profunda reflexão sobre sua vida. Embora não haja registro claro de seu arrependimento final, seus escritos indicam um homem lutando para encontrar novamente o propósito e o sentido em sua relação com Deus. A história de Salomão é um testemunho poderoso de que mesmo os mais sábios podem se desviar se não permanecerem vigilantes em sua fé. Sua queda na idolatria serve como uma advertência para todos sobre a importância de manter Deus no centro de nossas vidas, independentemente das tentações e pressões externas. É uma lição eterna sobre como nossas escolhas espirituais impactam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Deus, em sua infinita justiça e soberania, confrontou Salomão por seus pecados de idolatria e desobediência. Apesar de toda a sabedoria e bênçãos concedidas a ele, Salomão se desviou dos mandamentos divinos, adorando deuses estrangeiros e construindo altares para práticas pagãs. A mensagem de Deus foi clara: devido à idolatria de Salomão e sua infidelidade à aliança, o reino seria tirado de sua linhagem após sua morte. Esse anúncio foi uma demonstração inequívoca da justiça divina, mostrando que nem mesmo os mais poderosos estão acima das leis de Deus. A profecia veio como um golpe devastador. Deus revelou a Salomão que o reino seria dividido em dois, com apenas uma parte permanecendo sob o governo da casa de Davi, por causa da promessa feita a Davi e da escolha de Jerusalém como cidade santa. As palavras de Deus foram um lembrete de que as ações de um líder têm consequências que reverberam por gerações, afetando não apenas sua vida pessoal, mas também o destino de toda uma nação. Embora Salomão continuasse a reinar até o fim de sua vida, a sombra dessa profecia pairava sobre ele.
A desobediência de Salomão não foi apenas um fracasso pessoal, foi um ponto de inflexão na história de Israel. A unidade e a prosperidade que marcaram o início de seu reinado começaram a se deteriorar, preparando terreno para conflitos internos e externos. O período de glória deu lugar a uma era de incertezas e fragmentação. A divisão do reino de Israel em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, cumpriu a profecia feita a Salomão. Essa divisão foi simbolizada pela ascensão de Jeroboão, um servo de Salomão, que recebeu a promessa de governar sobre 10 tribos de Israel. A ruptura não foi apenas política, mas também espiritual, pois o povo enfrentou uma crescente tentação de adorar deuses estrangeiros, algo que Salomão havia introduzido. A advertência divina a Salomão serviu como um poderoso lembrete de que a liderança é um chamado sagrado, e a fidelidade a Deus deve ser mantida acima de todos os outros compromissos. Deus, em sua justiça, não poupou Salomão das consequências de seus erros, mas também demonstrou misericórdia ao preservar uma porção do reino em honra a Davi. Essa fidelidade de Deus à sua aliança mostra como ele equilibra justiça e misericórdia em suas ações. Os últimos anos de Salomão foram marcados por um senso de arrependimento e reflexão. Ele escreveu no livro de Eclesiastes sobre a vaidade das riquezas e prazeres terrenos, reconhecendo que tudo é fútil sem a centralidade de Deus na vida. Embora Salomão tenha se desviado, suas palavras nos livros de Provérbios e Eclesiastes continuam a oferecer orientação espiritual e prática, mostrando que mesmo os que caem podem compartilhar sabedoria. A ira de Deus sobre Salomão é uma lição atemporal sobre responsabilidade, fidelidade e as consequências do pecado. Sua vida serve como um exemplo poderoso de como o poder e a sabedoria devem ser acompanhados por humildade e obediência. Embora tenha alcançado grandes feitos, o afastamento de Salomão de Deus deixou uma marca indelével na história de Israel, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza está em seguir os caminhos de Deus. Nos últimos anos de sua vida, Salomão, o rei conhecido por sua sabedoria e riqueza, voltou-se para uma profunda reflexão sobre o significado da existência. Esse período de introspecção resultou na escrita de Eclesiastes, um dos livros mais enigmáticos e profundos da Bíblia. Com uma sinceridade desarmante, Salomão expôs a futilidade da vida sem Deus, descrevendo suas próprias experiências com riquezas, poder, prazeres e conquistas, todas incapazes de satisfazer a alma humana. Salomão começa o livro com a famosa frase: "Vaidade de vaidades, tudo é vaidade." Essa declaração reflete a conclusão de que nada neste mundo pode trazer verdadeira satisfação ou propósito duradouro. Ele descreve sua busca por significado, envolvendo-se em obras grandiosas, festas luxuosas e acúmulo de riquezas, apenas para descobrir que tudo era como correr atrás do vento. Essa expressão retrata a efemeridade de tudo o que não está fundamentado em Deus. O rei também compartilha suas reflexões sobre o trabalho e o esforço humano. Embora o trabalho seja necessário, Salomão aponta que ele se torna vazio quando desconectado de um propósito eterno. Ele questiona: que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Essa observação destaca a luta universal do ser humano em encontrar sentido em suas ocupações diárias sem uma perspectiva divina. Outro tema recorrente em Eclesiastes é o tempo. Salomão reflete sobre a inevitabilidade da morte e como ela nivela todas as pessoas, independentemente de suas riquezas ou sabedoria. Ele reconhece que há um tempo para tudo: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Essa meditação sobre a natureza cíclica da vida mostra sua aceitação das limitações humanas diante do tempo e do controle soberano de Deus. Em meio às suas observações sombrias, Salomão oferece uma luz de esperança. Ele conclui que o verdadeiro propósito da vida não está em buscar satisfação nas coisas terrenas, mas em temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem, ele afirma, reconhecendo que somente um relacionamento com o Criador pode dar sentido à vida. Eclesiastes também reflete um tom de arrependimento, com Salomão admitindo seus erros e desvio de Deus. Ele reconhece que sua busca por prazer e poder o afastou do verdadeiro propósito. Essa confissão não é apenas um aviso para os leitores, mas também um convite à redenção, mostrando que nunca é tarde para voltar ao caminho de Deus. O livro continua a impactar leitores de todas as épocas, oferecendo conselhos atemporais sobre a vida, o trabalho, os relacionamentos e a busca por significado. As palavras de Salomão em Eclesiastes ecoam como um chamado para que cada geração avalie onde está colocando seu coração e como está vivendo sua vida à luz da eternidade. Salomão governou Israel por 40 anos, consolidando seu nome como um dos monarcas mais emblemáticos da história bíblica. Seu reinado foi marcado por um período de paz, prosperidade e avanços culturais. Sob sua liderança, Israel atingiu o auge de sua influência política e econômica,
tornando-se um centro de comércio e cultura que atraiu nações vizinhas e distantes. Salomão era admirado por sua sabedoria incomparável, que guiava suas decisões e lhe permitia conquistar respeito e reconhecimento além das fronteiras de Israel. O Templo de Jerusalém, uma das maiores realizações de Salomão, tornou-se o símbolo mais duradouro de seu reinado. Ele não apenas estabeleceu um espaço central para adoração a Deus, mas também um marco arquitetônico de grandiosidade e devoção. Os pilares de cedro, as paredes revestidas de ouro e os ornamentos minuciosamente elaborados refletiam o desejo de Salomão de honrar a Deus com o melhor que o reino podia oferecer. O templo, porém, também carregava o peso de seu desvio espiritual nos anos finais, quando sua idolatria começou a manchar seu legado. Além de suas realizações físicas e políticas, o impacto intelectual e espiritual de Salomão também foi significativo. Ele escreveu grande parte dos Provérbios, Eclesiastes e Cantares, textos que continuam a influenciar gerações. Esses escritos não apenas transmitem sabedoria prática para a vida cotidiana, mas também refletem uma compreensão profunda da natureza humana, das complexidades da existência e da necessidade de se conectar com Deus para encontrar sentido e direção. Entretanto, o legado de Salomão não foi sem falhas. Seus casamentos com mulheres estrangeiras, muitas vezes por razões políticas, trouxeram influências pagãs para Israel. Ele construiu altares para deuses estrangeiros, permitindo que práticas idólatras se infiltrassem em sua nação. Essas escolhas, embora inicialmente parecessem estratégias políticas, abriram caminho para uma corrupção espiritual que enfraqueceu sua autoridade e distanciou o povo de Deus. A profecia de Deus sobre a divisão do reino após a morte de Salomão foi uma advertência clara das consequências de sua desobediência. Essa divisão não apenas fragmentou a unidade de Israel, mas também marcou o início de um período de instabilidade política e espiritual. As tribos do norte e do sul seguiram caminhos separados, frequentemente em conflito, e a visão unificada de Israel sob Davi e Salomão tornou-se uma memória distante. Apesar de seus erros, Salomão também deixou um legado de aprendizado. Ele demonstrou que mesmo as pessoas mais sábias e favorecidas podem cometer erros quando se afastam de Deus. Seus escritos finais, especialmente em Eclesiastes, revelam um homem que reconheceu a futilidade de suas ações terrenas e buscou redirecionar seu coração para Deus. Este testemunho serve como um poderoso lembrete de que o arrependimento e a busca por Deus sempre são possíveis, independentemente da profundidade de nossas falhas. O legado de Salomão é um equilíbrio entre grandeza e advertência. Ele nos ensina que as bênçãos e os dons de Deus podem ser usados para realizar coisas incríveis, mas que também carregam uma responsabilidade espiritual significativa. Sua vida é um testemunho das alturas que podemos alcançar com Deus e das profundezas em que podemos cair sem Ele. Salomão, apesar de todas as suas complexidades, continua sendo um exemplo vivo das lições eternas de sabedoria, obediência e redenção. O reinado de Salomão deixou uma marca indelével na história de Israel e no desenvolvimento da fé judaico-cristã. Sob sua liderança, Israel alcançou um nível de prosperidade e influência política nunca antes visto. Ele foi responsável por transformar Jerusalém em um centro espiritual e cultural, consolidando a cidade como o coração da adoração a Deus e o símbolo de unidade entre o povo de Israel. O Templo de Jerusalém, muitas vezes referido como o primeiro templo, foi a obra-prima de Salomão. Mais do que uma construção grandiosa, ele simbolizava a presença de Deus entre seu povo. As paredes revestidas de ouro e os ornamentos detalhados representavam a santidade e a glória de Deus. Mesmo após sua destruição séculos depois, o templo continua sendo um marco espiritual central para judeus e cristãos, evocando esperança e uma conexão com o divino. Além de sua obra arquitetônica, os escritos atribuídos a Salomão, como os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares, contribuíram significativamente para a sabedoria bíblica. Esses textos oferecem conselhos práticos, reflexões profundas sobre a vida e celebrações do amor e da intimidade. Provérbios, por exemplo, serve como um guia eterno para líderes, pais e indivíduos, enquanto Eclesiastes convida todos a refletirem sobre o propósito da vida e a eternidade. A influência de Salomão também se estendeu além das fronteiras de Israel. Sua reputação de sabedoria e riqueza atraiu líderes de outras nações, como a rainha de Sabá, que reconheceu sua excelência e se tornou um testemunho vivo de sua grandeza. Esse intercâmbio cultural e político fortaleceu as relações de Israel com seus vizinhos e estabeleceu um modelo de diplomacia que unia nações através de respeito mútuo. No entanto, o impacto de Salomão não se limitou ao seu tempo de vida. Seus erros, especialmente sua inclinação à idolatria, também deixaram um legado de advertência. A divisão do reino após sua morte foi uma consequência direta de suas falhas espirituais,
servindo como um lembrete poderoso de que até mesmo os líderes mais sábios devem permanecer firmes em sua fé e devoção. Teologicamente, a vida de Salomão ilustra a interação entre a sabedoria divina e a fragilidade humana. Ele foi um exemplo de como Deus pode usar indivíduos para alcançar grandes feitos, mesmo com suas imperfeições. Salomão é um testemunho de que a verdadeira liderança exige não apenas inteligência e habilidade, mas também uma dependência contínua de Deus. Até hoje, a história de Salomão ressoa com líderes e fiéis que buscam inspiração em sua sabedoria e aprendem com seus erros. Ele permanece como um símbolo de grandeza e humildade, de triunfos e advertências, lembrando-nos de que o impacto de nossas ações pode ecoar através das gerações. A história de Salomão serve como um espelho poderoso para refletirmos sobre as escolhas e os desafios que enfrentamos em nossa própria jornada. Ela nos lembra que, independentemente de nossa posição ou conhecimento, a humildade é essencial para mantermos uma relação genuína com Deus. Salomão começou seu reinado com o coração voltado para Deus, mas sua trajetória revela como o orgulho e as distrações mundanas podem desviar até mesmo os mais sábios do caminho certo. A obediência de Salomão a Deus no início de seu reinado foi a chave para seu sucesso. Ao pedir sabedoria em vez de riquezas ou poder, ele demonstrou uma prioridade correta, buscando agradar a Deus antes de atender às suas próprias ambições. Isso nos ensina que, ao colocar Deus no centro de nossas decisões, experimentamos uma vida mais alinhada com propósito e significado. No entanto, sua queda na idolatria ressalta os perigos das distrações mundanas. Assim como Salomão foi influenciado por seus relacionamentos e alianças políticas, hoje somos constantemente cercados por tentações que podem nos afastar de nossos valores. Sua história nos desafia a avaliar nossas prioridades e a não comprometermos nossa fé por conveniências temporárias ou pressões externas. As riquezas e o poder de Salomão não trouxeram satisfação duradoura, conforme refletido em suas palavras em Eclesiastes: tudo é vaidade. Essa lição permanece relevante em um mundo moderno onde muitas vezes buscamos realização em bens materiais, sucesso profissional ou reconhecimento social. Salomão nos alerta para a futilidade de buscar propósito em coisas passageiras e nos convida a encontrar alegria em um relacionamento profundo com Deus. Outro ensinamento valioso de sua história é a importância de ouvir conselhos sábios. Salomão teve o profeta Natã como mentor e guia, mostrando o valor de ter pessoas espiritualmente maduras em nossa vida para nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Essa prática continua essencial, especialmente em tempos de incerteza ou grandes decisões. Salomão também nos ensina que o arrependimento é sempre possível. Mesmo depois de se desviar, ele refletiu profundamente sobre suas ações e buscou transmitir sabedoria em seus escritos. Sua capacidade de reconhecer suas falhas e voltar-se para Deus é um exemplo de que nunca é tarde para recomeçar e alinhar nossa vida com os propósitos divinos. Por fim, a vida de Salomão é um lembrete poderoso de que o legado mais duradouro não está nas riquezas acumuladas ou nos feitos grandiosos, mas nas lições de fé e sabedoria que compartilhamos com os outros. Assim como seus escritos continuam a impactar gerações, nossas ações e escolhas podem inspirar aqueles ao nosso redor e deixar um testemunho que transcende o tempo. Salomão, o rei sábio, viveu uma vida marcada por uma combinação única de grandeza e complexidade. Desde sua ascensão ao trono até seus momentos de fraqueza e arrependimento, sua história ressoa como um exemplo multifacetado da condição humana. Sua sabedoria, presenteada diretamente por Deus, elevou Israel a um período de prosperidade sem precedentes, mas também demonstrou que até mesmo os mais privilegiados podem se desviar sem vigilância espiritual constante. Ao longo de sua vida, Salomão nos ensinou que as bênçãos divinas não estão isentas de responsabilidades. Ele começou seu reinado com humildade e temor a Deus, buscando sabedoria para governar com justiça. Essa decisão moldou a reputação de Israel como uma nação respeitada e admirada. No entanto, sua trajetória nos alerta para os perigos do orgulho, das distrações mundanas e da dependência de riquezas ou alianças terrenas como fonte de segurança. O impacto de Salomão transcende seu reinado. Suas realizações, como a construção do templo em Jerusalém e seus escritos, permanecem como testemunhos duradouros de sua busca por propósito e significado. Porém, seus erros também servem como lições. Sua queda na idolatria e suas escolhas equivocadas nos mostram a importância de uma fidelidade inabalável a Deus, independentemente das circunstâncias. O exemplo de Salomão nos encoraja a refletir sobre nossas próprias vidas. Assim como ele, enfrentamos desafios, tentações e momentos de incerteza. A história do rei nos lembra que a verdadeira grandeza não está apenas nos feitos visíveis, mas na disposição de nos voltarmos a Deus em humildade e arrependimento. Sua trajetória é um convite para buscar a sabedoria divina em vez de confiar em nossas próprias capacidades limitadas.
Apesar de suas falhas, Salomão encontrou tempo para a introspecção, registrando em Eclesiastes suas reflexões sobre a vida, a mortalidade e a futilidade dos bens materiais. Suas palavras nos incentivam a buscar significado em nossa relação com Deus, reafirmando que, sem Ele, todas as conquistas terrenas são vazias. Sua vida é uma lembrança de que o arrependimento é sempre possível, e a graça de Deus está disponível para aqueles que sinceramente a buscam. Por fim, o legado de Salomão continua a inspirar gerações. Ele nos ensina que, mesmo em meio às complexidades da vida, é possível encontrar direção e propósito em Deus. Que possamos aplicar essas lições, cultivando um coração humilde, uma mente aberta à sabedoria divina e uma vida dedicada à sua vontade. A história de Salomão nos desafia a não apenas admirar sua sabedoria, mas a incorporá-la em nossas próprias jornadas. Ao refletirmos sobre a vida de Salomão, somos lembrados de que a verdadeira sabedoria não é apenas um presente, mas uma prática diária. Que possamos aprender com sua história e buscar, acima de tudo, agradar a Deus, vivendo de acordo com seus mandamentos e confiando em sua direção em todos os momentos.